E aí, pessoal? Bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar na vida de um dos homens mais controversos e temidos da história, Pablo Escobar. O que começou como uma infância humilde na Colômbia se transformou em um dos impérios do narcotráfico mais poderosos do mundo. Preparem-se para uma viagem repleta de emoção, traição, poder e a queda de um dos maiores traficantes da história. Pablo Escobar cresceu em Rio Negro, uma cidadezinha na Colômbia. Filho de um agricultor e de uma professora, desde cedo ele viveu o peso de uma vida cheia de dificuldades financeiras. Quando chegou na vida adulta, ele até tentou seguir um caminho diferente, fazendo faculdade de ciências políticas, mas, infelizmente, os problemas financeiros falaram mais alto e ele teve que largar a universidade. Apesar de ter saído da faculdade, Pablo nunca deixou sua ambição de lado. Sem muitas opções, ele encontrou no mundo do crime uma chance de mudar de vida. Começou pequeno, vendendo produtos contrabandeados e bilhetes de loteria falsificados, mas foi crescendo rápido. Rumores. Nessa época, ele até roubava lápides de cemitérios para revender. Ele estava apenas começando a construir seu império. A grande virada na vida de Escobar veio na década de 1970, quando ele descobriu o tráfico de cocaína. Com apenas 22 anos, ele já estava milionário e criou um esquema gigantesco de produção e distribuição da droga, o que deu origem ao temido cartel de Medellín. Na década de 1980, o cartel já dominava cerca de 80% do comércio mundial de cocaína. Era uma operação gigantesca. E só para os Estados Unidos, Escobar mandava 15 toneladas da droga por dia. Mas para manter esse império, Pablo era implacável. À medida que seu império crescia, Escobar não apenas controlava 80% do mercado mundial de cocaína, mas também começou a usar sua fortuna para influenciar a política colombiana. Ele se apresentou como um Robin Hood, investindo em projetos sociais, construindo escolas e oferecendo assistência à comunidade. Essa estratégia ajudou a construir uma imagem positiva entre os pobres, enquanto ao mesmo tempo comprava políticos, juízes e policiais, garantindo assim a proteção e a continuidade de suas operações. Uma das jogadas mais notáveis de Escobar foi sua tentativa de entrar na política formal. Em 1982, ele foi eleito suplente do Congresso colombiano, utilizando sua posição para expandir sua influência e proteger seus negócios. Durante esse tempo, Escobar não hesitou em usar métodos violentos para eliminar aqueles que ameaçavam seu poder, como os juízes e políticos que se opuseram ao narcotráfico. A crescente violência em torno de Escobar culminou em vários eventos trágicos. Em 1990, ele orquestrou um atentado à bomba no avião que transportava o candidato presidencial César Gaviria. O atentado resultou na morte de todos os 107 ocupantes. Essa foi uma demonstração brutal do poder de Escobar e de sua disposição em eliminar qualquer um que o ameaçasse. Seu lema "plata ou plomo" se tornou uma prática comum na Colômbia, onde as pessoas eram forçadas a escolher entre aceitar subornos ou enfrentar consequências fatais. Escobar não se importava em eliminar qualquer um que se opusesse a ele, e estima-se que ele tenha estado envolvido em mais de 6.000 assassinatos. Em 1992, Escobar se viu cercado por traições. Ele convocou seus associados, Fernando Galeano e Kiko Moncada, para uma reunião em sua prisão de luxo, La Catedral. Ali, sob a fachada de amizade, os traiçoeiros foram eliminados, uma demonstração brutal do que acontecia com aqueles que cruzavam seu caminho. Em 1991, após anos de perseguições e violência, Escobar decidiu se entregar às autoridades colombianas. Ele fez um acordo com o governo, que permitiu que ele fosse preso em sua própria prisão de luxo, chamada La Catedral. Essa prisão foi construída sob suas próprias condições e se tornou uma verdadeira fortaleza. Ao invés de um local comum de detenção, La Catedral era equipada com todas as regalias que um homem do seu status poderia desejar: suítes, um campo de futebol, um bar e até uma discoteca. Escobar utilizou sua prisão como uma base de operações, continuando a comandar o cartel de Medellín e a orquestrar suas atividades criminosas a partir de lá. Ele ainda recebia visitas de associados e fazia negócios com a mesma facilidade de antes, provando que a prisão não era uma barreira para sua influência. No entanto, a arrogância de Escobar e seu sentimento de invulnerabilidade acabaram se voltando contra ele. Em julho de 1992, após ouvir rumores de que o governo planejava transferi-lo para uma prisão convencional, Escobar decidiu fugir.
Ele e seus homens conseguiram escapar de La Catedral, deixando a polícia em choque. Após a fuga, a situação se intensificou. As forças de segurança colombianas, com o apoio dos Estados Unidos, intensificaram a busca pelo narcotraficante. Escobar passou a viver como um fugitivo, mudando de esconderijos constantemente, e seu império começou a desmoronar. Ele se tornou alvo de uma caçada implacável, onde cada movimento era monitorado. A caçada finalmente teve um fim em 2 de dezembro de 1993, quando Escobar foi localizado em Medellín. Após uma intensa troca de tiros com as forças policiais, ele foi abatido, marcando o fim de uma era no narcotráfico colombiano. Sua morte ecoou pelo mundo, mas o legado de dor e destruição que ele deixou foi inegável. Após a queda do império de Pablo, sua esposa e filhos viveram um verdadeiro pesadelo. Forçados a deixar a Colômbia, eles viveram sob nomes falsos em vários países. A fortuna que um dia foi colossal se esvaiu rapidamente, e a família teve que reconstruir suas vidas longe do luxo que conheceram. Sua esposa, Maria Vitória, e os filhos, Juan Pablo e Manuela, se viram isolados, enfrentando o estigma do legado de Escobar. Eles lutaram para se libertar da sombra do narcotraficante, tentando levar uma vida normal, mas sempre lembrando do preço que tiveram que pagar. Pablo Escobar foi um homem que, em sua busca insaciável por poder e riqueza, tocou as vidas de milhões de colombianos. Sua prisão de luxo se tornou um símbolo do seu poder, mas também de sua queda. O legado que ele deixou para trás continua a ser uma lembrança dolorosa da violência e do crime que devastaram a Colômbia. Ao final de sua vida, Escobar não era apenas um traficante, mas um homem marcado por suas escolhas, vivendo em um mundo que ele mesmo havia criado, mas rapidamente escapou de suas mãos. E aí, galera, essa foi a história de Pablo Escobar. Um homem começou com sonhos e ambições, mas que se perdeu no caminho da corrupção e da violência. A sua vida é um lembrete de que o poder pode ser efêmero e que, muitas vezes, as consequências são devastadoras. Se você gostou da história e quer saber mais sobre o mundo do crime, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!